Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo e amadíssimo canal. E o tema do nosso Reflection Time de hoje é justiça própria. Neste episódio do Reflection Time, nós iremos falar então sobre a justiça própria. Um tema que é muito importante e é basicamente a continuação do nosso episódio, sobre lei para quem não pode cumprir. Portanto, se você caiu de paraquedas e ainda não assistiu este episódio, eu sugiro que você pare e volte e veja. Bom, sem mais delongas, vamos ler primeiramente o texto de Romanos 2,13, que diz o seguinte: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Vamos analisar primeiramente este versículo. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que para se tornar justos, não adianta ouvir a lei, não adianta apenas ter a lei, tem que praticá-la, tem que obedecê-la. E não é de hoje que nós sabemos que Deus ele quer obediência por parte dos seus filhos. A Bíblia inteira, queridos, nos revela um Deus que deseja que seus filhos o ouçam, que seus filhos o obedeçam. Basta você abrir aí na sua casa a sua Bíblia e começar a ler ela, que isso estará claro para você. Deus, ele dá ordem ao primeiro casal no jardim, lá no Éden, esperando obediência. Abraão, vejamos Abraão. Abraão recebeu diversas ordens, desde sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei, que está descrito lá em Gênesis capítulo 12, até o pedido que Deus faz para provar a fé de Abraão, de ter que sacrificar o seu próprio filho. E em tudo isso, diz lá em Gênesis 26,5, o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No Monte Sinai, Deus dá a Moisés, vamos lá Moisés, os mandamentos. Isto para quê? Para que o seu povo obedecesse. Isso tanto é verdade que lá em Deuteronômio 28, 1 ao 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar ou obedecer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Portanto, é óbvio para os leitores da palavra que Deus é um Deus que deseja obediência daqueles que andam com Ele. Isto é óbvio, é notório. Agora, se por um lado há um Deus que deseja obediência, por outro há uma criatura que é incapaz de obedecer. Vejamos lá em Romanos 8,7 que vai dizer, diz o seguinte: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Outras versões trazem, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Isto deixa claro que se por um lado havia um desejo de obediência, no outro havia a incapacidade de obediência. Pois bem, voltemos ao texto que nós iniciamos, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. O apóstolo Paulo, ele está enfaticamente dizendo aqui que não é o que ouve a lei que fará alguém justo, mas aquele que obedece a lei que fará alguém se tornar justo. Contudo, existe um problema. Nós, na natureza humana, nós não conseguimos obedecer. Se nós não conseguimos obedecer, nós não somos justos. Exatamente o que ele vai dizer lá em Romanos 3,10, um texto que nós temos dito muito aqui: não há nenhum justo, nenhum sequer. Pois bem, entendido isso, vamos ler Romanos 9,31,
que diz: mas Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou à lei da justiça. A Nova Versão Transformadora, a NVT, traduziu da seguinte forma: já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Ou seja, o povo que recebeu a lei nunca pôde cumpri-la e por isso nunca alcançou a justiça da lei. Mas mesmo sem alcançar, os judeus da época, principalmente os fariseus, que eram, os mais rigorosos no que tange a lei, eles acreditavam que só pelo fato da lei ter sido dada a eles e pelo fato de serem da linhagem sanguínea lá de Abraão, eles tinham por certo que eram justos. Eles acreditavam que eram então os bacanas, a última bolacha do pacote, se achavam então os superiores. E é por isso que em Mateus capítulo 3 diz que João Batista, ele apareceu no deserto da Judéia pregando arrependimento e que o reino de Deus havia chegado. Ele começa a batizar os arrependidos nas águas e naquele contexto, onde havia multidões vindo ouvir João Batista, que ao ouvir eles se reconheciam como pecadores e se arrependiam. Haviam dentre deles um grupinho que se achava que não precisava se arrepender, pois eles se achavam justos. Eles não se achavam pecadores, porque eles tinham a lei e eram filhos de Abraão. Quem vocês acham que eram? Os fariseus e saduceus. E João Batista, vendo isso, ele diz, vejamos lá os versículos de 7 ao 10. Vai dizer o seguinte: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quando ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está se referindo, queridos, ao fato de que, se não cumpre a lei, está debaixo de ira e debaixo de condenação. Ou seja, em outras palavras, vocês são farinha do mesmo saco. Vocês que acham que são justos, na verdade não são. São pecadores como os outros que estão aqui. Quem são vocês na fila do pão que estão querendo se achar superiores, não querem se arrepender? Mesmo que eles estejam querendo isso. É por isso que em Mateus 15 nós vemos os fariseus e escribas reclamando que os discípulos haviam transgredido a tradição dos anciãos de lavar a mão quando comiam pão. E Jesus, ouvindo isso, responde o seguinte, nos versos de 3 a 9, prepara que lá vem lapada. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, em outras palavras, vocês que se dizem cumpridores da lei e têm tanto orgulho disso, descumprem a lei com leis que vocês próprios criaram. Em Mateus 23, Cristo desmascara todos os fariseus dizendo o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, segura,
os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos
tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Que lapada de Cristo, né? Que dá. Aponta como os fariseus se gloriavam em si próprios, como eles faziam tudo para serem vistos, como eles falavam para os outros fazerem, mas eles mesmos não faziam aquilo que pregavam. Fala como eles tinham aparência de justos por fora, mas estavam podres por dentro. Em Lucas 18, do 9 ao 17, tem uma das mais emocionantes parábolas, na minha opinião. A Bíblia, ela já começa dizendo, no versículo 9, dizendo para quem estava endereçado a parábola, dizendo o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, que achavam que eram justos, e por ter a lei, por ser filho de Abraão. Então ele conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano, símbolo de pecador master para os fariseus. Aí então o fariseu de pé diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ah, meu irmão, se eu fosse publicano neste momento, na moral, eu acho que eu não ia engolir essa calado não, eu ia partir para cima. Mas deixa quieto. Voltando para a história, ele continua dizendo: jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Só faltou pedir para Deus sair do trono para ele sentar, né? Mas beleza. Agora vamos ver o publicano. Ele estava de pé também. Agora, olha que incrível o que a Bíblia vai dizer. Nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. Enquanto um achava que era muito justo, o outro dizia que era pecador. Enquanto um se exaltava, o outro se humilhava. Enquanto um se engrandecia, o outro, por temor, não queria nem olhar para o céu. Ah, meu irmão, que preciosa essa passagem bíblica. Jesus conclui dizendo: digo-vos que este, falando do publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Justiça própria é acreditar que você pode ser justo sem Deus. Justiça própria é querer ser independente de Deus. Justiça própria é querer viver pela lei sem ter a capacidade de cumprir. Justiça própria é se achar superior ao seu próximo. Justiça própria é não reconhecer quem você é
e, consequentemente, não reconhecer que precisa de Deus. É por isso que lá em Mateus 9, do 11 ao 13, diz: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, Jesus sempre atento, né? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus ali, queridos, está dizendo que eles eram sãos ou justos? Não, ele estava dizendo que eles achavam que eram justos e sãos. E por acharem isso, não acreditavam que precisavam se arrepender e que precisavam do médico dos médicos. Quando você não acredita que está doente, você não vai ao médico. Nós fazemos isso. Ele estava dizendo, né, em outras palavras, se vocês acreditam que podem viver sem mim, então eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que reconhecem que sem mim eles não são nada, que reconhecem que são pecadores e precisam de salvação. Em Gálatas 2:21 diz: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de baldade. Acreditar que você pode, sem Cristo, viver uma vida separada de Cristo, acreditar numa outra justiça que não é a que vem de Cristo, viver agarrado numa justiça própria, é então, queridos, aniquilar a graça. É tornar vã e sem sentido a cruz de Cristo. Decair da graça é o mesmo que decidir viver pela sua própria justiça. E é por isso que a salvação não é meritória, não é por obras, como diz em Tito 3,5, que vai dizer assim: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Nós pedimos perdão por nos alongarmos tanto neste episódio, mas, queridos, era necessário, né, uma mensagem muito importante para os tempos difíceis que vivemos hoje. No próximo episódio nós iremos falar mais sobre a justiça, só que desta vez a gente vai falar da justiça que vem de Deus. Então fique conosco e que Deus os abençoe e tamo junto. Até depois do fim.